Everton, por que que a teologia na mesa foi criada? A teologia na mesa foi criada, a ideia de mesa é porque o pessoal separa muito, né? Deus, o transcendente do imanente, né? Deus do ser humano. Então, para você chegar a Deus, você precisa do altar, você precisa do sacrifício, você precisa do templo, você precisa de um monte de coisa e tal. Quando, na verdade, Jesus chamou os seus amigos ali, e Judas, né, muito amigo, estava junto, para sentar na mesa e trocar uma ideia, e ter comunhão. Jesus conviveu com pessoas. Então, teologia na mesa é aproximar as pessoas do que é Deus e de quem é Deus numa mesa. E foi criado, cara, porque, pô, nossa, o pessoal pensa que teologia é um bicho de sete cabeças. Porque há muito estudo teológico aí que é uma grande besteira, na verdade. Muitos assuntos que são besteira, coisa que nem Deus revelou, o pessoal está fazendo um livro já. Outro é que o pessoal pensa que, a grande parte das pessoas pensa que teologia é coisa para pastor, é para quem vai para o ministério, para padre, para quem é religioso, mesmo líder, sacerdote, essas coisas. Teologia não é isso, teologia, né? Deus e estudo sobre Deus e as coisas relacionadas a Deus. E a ideia do teologia na mesa é sempre trazer essa simplicidade, né? Palavra simples. E isso, eu sou teólogo, muitos anos, né? Tenho várias formações em teologia, especializações e o pessoal fica bravo às vezes até comigo porque a teologia é simples. O que é complexo, muitas vezes, não foi feito pra gente, as coisas mais complexas. Só que você vai encontrar na internet muita gente dizendo que sim, que é uma revelação, porque tem a palavra, fica até cabalístico isso, porque você tem que entender os símbolos e fazer... Tudo isso tem que fazer sentido. Quem disse que tudo isso tem que fazer sentido? É por essas e outras que a gente consegue ver pessoas passando fome na nossa frente e a gente fica estudando certas coisas. O não entendimento sobre a teologia em si, ou a complexidade que se envolve a teologia, a linguagem, acaba afastando as pessoas de querer conhecer mais a Deus, né? Cara, isso aí aproxima as pessoas da instituição, aproxima as pessoas do título, mas afasta as pessoas de Deus. Por exemplo, você começa a saber tanto, entre aspas, até mais do que o próprio Cristo, né? Dele mesmo. Você acaba sabendo tanto do Cristo, a respeito dele, e cada vez mais você se afasta da pessoa do Cristo. Você sabe mais do que aquilo que o próprio Deus revelou para saber. E isso te afasta. Eu entendo que quanto mais teologia, mais próximo de Deus eu fico, e mais eu entendo que eu não vou descobrir certas coisas agora. Não é para esse tempo. Agora, muitos teólogos colocam que quanto mais teologia, menos você vai ter de espiritualidade. Se coloca isso na prática, né? Por isso até houve muita briga, né, de igreja, religiões, e muita briga de denominações, falando que teologia mata e tal. Não, teologia é o aprofundamento que você vai ter sobre Deus. E isso sempre existiu. O próprio Jesus fazia teologia com os discípulos, né? Eles escolhem pessoas para ele fazer teologia com eles, quer dizer, para eles conhecerem mais a Deus pela pessoa de Jesus, pelo próprio Jesus, pelos seus ensinamentos. Teologia é algo, na minha visão, no meu ponto de vista, é simples, mas a gente complica pra caramba. Estava conversando ontem, né, com um grupo aí, sobre essa questão do pastor, né, de ser pastor. E aí o cara falou assim para mim, não, pastor é um negócio difícil, complexo, né, e tal, ser pastor não é fácil e tal. Eu falei, não, cara. A vida não é fácil. Ser pastor, simples pra caramba. A vida não é fácil, mas ser pastor é simples. Não tem complexidade nenhuma. O problema é que a gente quer fazer outras coisas que não tem nada a ver com o pastor. E quer jogar como se fosse. Não, porque o pastor tem o quê? Ele tem que exercer. Ele deve exercer a sua vocação, que é de cuidado. Dedicar a sua vida ao cuidado. Só isso, mais nada. Mas o pessoal quer colocar como administrador, quer colocar como dono, como o sacerdote... Mas a Bíblia nunca ensinou isso aí. Então uma teologia pastoral é gostosa. Se você não sente prazer, não tem prazer em exercer o ministério, sua teologia está errada. Porque a teologia bíblica gera prazer. Como é que você vai pegar Paulo preso, escorraçado, os caras batendo, dando tapa na cara dele e tal? Ele escreve a carta da alegria aos filipenses, falando sobre alegria e felicidade. Ele entendeu a verdadeira teologia. A verdadeira teologia nos dá prazer. Prazer em morrer às vezes, prazer em sofrer, às vezes, prazer em ter dor às vezes, prazer em ser perseguido, como os discípulos voltam e falam assim, nossa, poxa vida, nós somos dignos de sofrer essa perseguição. Os caras ficam bem com aquilo ali. A verdadeira teologia gera prazer. Agora, se você tem peso, se para você gera culpa, se para você isso é ruim, isso é mal, se acorda falando, nossa, eu vou ter que ir à igreja, eu vou ter que ler a Bíblia, vou ter que fazer isso, sua teologia está errada, sua compreensão está errada. Porque a mesa sempre vai gerar prazer. A mesa é o lugar do prazer.
Por isso que Jesus chama a mesa. Ele chamou ali para chorar as pitangas, né? Imagina, Jesus chamou o pessoal na mesa para ficar, agora eu vou morrer, porque ai, vai acontecer, eu vou ser preso e tal. Ele fala, não, isso aqui é meu corpo, é meu sangue, isso vai acontecer para que se cumpra. Legal? Eu chamo vocês para participarem comigo desse momento de vida, embora ele fosse morrer. A teologia na mesa, para você, ela ressignifica a ótica das pessoas em relação à vida? Total, porque na teologia na mesa eu aprendo a chamar Jesus, a chamar Deus para minha casa. E não mais para o templo. Eu não vou atrás de Jesus. Ele é convidado a estar comigo ali. Né? E não sou eu que estou inventando isso aí não. Né? Lá em Laodiceia, você vai ver que em Apocalipse, você vai ver que quando há uma revelação para a igreja que está em Laodiceia, você vai ver Jesus falar assim, ó, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu vou entrar e vou ceiar, vou comer com ele. Compartilhar Com ele. O detalhe é que Jesus estava do lado de fora do templo. Só um detalhe. Ele estava querendo entrar ali. Agora, ele estava querendo entrar ali para quê? Qual era o objetivo? Ele fala no texto, sentar na mesa. Ceiar. Ele queria estar à mesa, mas a gente não quer. A gente quer sair correndo, trancar a porta de casa e ir lá para encontrar ele no templo. Mas ele não está no templo. Essa é a questão. Jesus não está no templo. Ele fala para os discípulos, ó, vai no tal lugar, procure tal pessoa e nessa casa vocês preparam a mesa ali para a gente ceiar. Jesus está sempre querendo sentar à mesa com a gente. Então, quebra esse paradigma. E é um paradigma para muitas pessoas. Olha a parada da pandemia. Quanta gente... Não é pessoas que ficaram mal, nada espiritualmente, foi demônio, nada. Elas revelaram o que havia dentro delas. O quê? Uma solidão espiritual muito grande. Uma fraqueza espiritual muito grande. Por quê? Porque elas cresceram com a ideia, com a mentalidade de que eu vou para o culto. Eu vou para a igreja. Ninguém vai para o culto, você presta culto. Você não vai para a igreja, você se torna a igreja. Só que as pessoas ficaram mal. Não é por causa da pandemia, é porque elas já estavam assim. Só que o lugar, o templo, eu não sou contra templo. Né? Eu sou contra o que fazem com o templo e no templo muitas vezes. Usado da maneira certa, o templo é uma excelente ferramenta. Excelente, ótimo. Uma das coisas que a teologia na mesa tem me ensinado é que o culto a Deus, ele começa. Porque ele começa quando a nossa mente entende, a nossa razão entende, o nosso intelecto entende quem é Deus e decide viver por Deus e com Deus. Então o nosso culto, ele começa, né, racionalmente falando, mas ele nunca termina. Então a gente não pode viver dependente de igreja ou de uma reunião. Tudo isso é muito bom, mas viver dependente disso é muito ruim para a nossa espiritualidade, né? E a pergunta que eu tenho para você é justamente em relação a isso. Qual que é a diferença entre estudar sobre Deus, a teologia, e viver uma vida com Deus? Qual que é a diferença para você? Então, isso tem muito a ver com o culto, né? Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 12, o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso culto. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformais pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ali ele já dá a letra disso aí. Ali ele já mata essa pergunta. Por quê? Porque o culto não é um momento onde você levanta a mão, baixa a mão, levanta a mão, baixa a mão, ergue, sobe, volta, repete a palavra. Isso não é o culto. O que é o culto para Paulo ali? O seu culto, primeiro, ele tem uma característica fundamental que é razão, racional. Ele é compreensível, ok? E é o nosso culto racional, que é o quê? O que é esse culto racional? É exatamente essa transformação de mente. Então, o sacrifício, essa relação de doação minha para Deus, é a minha mente, a minha razão ser colocada para Deus. E isso faz com que eu transforme a minha vida. O meu estilo de vida, a minha forma de viver passa a ser o culto a Deus. Então o culto não é o momento. Ele começa quando eu conheço a Deus. Agora eu não vou para o culto. Né? Eu cultuo a Deus com a transformação da minha mente. E a transformação da minha mente me faz o quê? Entregar o corpo. Entregar aquilo que eu sou. E não num ato específico. A religiosidade, ela entende que o culto é o momento em que você faz alguma coisa para agradar alguém. Mas o cristão, ele entende que o culto é a entrega da vida, a entrega da razão, a entrega da sua essência em prol
da vontade de Deus, no caso. Então, e outra parada, né? Eu vejo o pessoal às vezes sair, né? Você viu muito isso também, né? O pessoal sair do culto de domingo e falar assim: hoje o culto não foi muito bom. É verdade. Hoje o culto não foi muito bom. Agora, num culto existem dois tipos de pessoas: quem presta o culto e quem recebe um culto. Quem que deveria achar o culto No bom, candomblé, então? no candomblé, quem presta e quem recebe. Na igreja católica romana, quem presta e quem recebe. Na igreja evangélica, quem presta e quem recebe. No islamismo, quem presta um culto, quem recebe um culto. Em qualquer tipo de prática religiosa, você sempre vai ter uma pessoa que recebe, ou algo que recebe, e uma pessoa ou algo que presta. Correto? Um culto a Deus, nos moldes cristãos. Nós temos quem presta e quem recebe. Quem recebe o culto? Deus. Deus. Quem presta? Nossa. Se eu presto o culto, como é que eu vou julgar o culto que foi dado? Quem recebe, julga. Se eu recebo um presente, eu vou dizer se esse presente é bom para mim ou não é para mim. Interessante seria se a pessoa que está prestando culto falasse assim: nossa, o que eu ofereci para Deus foi uma desgraça hoje. Foi um lixo. Mas ninguém fala isso, então, né? se ela chegar à conclusão que foi uma merda o culto dela, então ela conserte o culto dela. Sim. Ok? O problema é ela falar que o culto não foi bom hoje porque o pastor, o padre... porque eu não fulano, senti, a né? música, né? Eu não senti arrepio na espinha. Não chorei. Não chorei hoje, eu não dei 3 pulinhos, falei aleluia. O culto não foi bom porque o ar-condicionado não estava na temperatura que eu queria. O culto não foi bom porque o banco não é aquela cadeira acolchoada que eu quero. O culto não foi bom. Isso é bizarro, cara. Isso é orgulho próprio demais, cara. Deus ali, na verdade, não tem nada a ver. Existem deuses ali, né? Ali é um politeísmo, não tem nada a ver com monoteísmo. São muitos deuses analisando o culto que foi prestado para si próprio. Eu saí, olha só, eu saí satisfeito? Não, o culto não foi bom. Quem tem que sair satisfeito do culto é quem recebe o culto. Acaba se tornando um culto ao egocentrismo, né? Culto a si próprio, ao meu ego. Uau. Eu no centro. Essa é a ideia do culto. Vamos para o culto. Né? Eu sei que é maneira de falar, linguagem, né? Vício de linguagem que a gente criou aí, muita gente criou e tal. Mas eu também não posso deixar de combater até vícios de linguagem, né? É porque a raiz disso é problemática. Né? Se palavrão virou vício de linguagem em alguns lugares e eu entendo que não é o correto a se fazer, eu não preciso me adequar a esse vício de linguagem também. Mas vício de linguagem tem muito a ver com a nossa essência também, né? Com certeza. Vai criando do nada e não é do nada. O problema é que isso enraiza, né? Vou à igreja. Em vez de falar assim, puxa vida, sou igreja, faço parte da igreja, né? Temos que ser igreja. E, não vou falar sobre isso não, mas eu não sou igreja. Nós somos igreja e eu faço parte da igreja. Eu sozinho não sou igreja, tá? Igreja Cristo em casa também não rola assim não. Tá? Então, um próximo abraço. Aliás, um próximo abraço. Um abraço e até a próxima Teologia na Mesa.